Bem-vindos ao Crimes e Mistérios. Hoje vamos rever o caso de um massacre de Interkaifeck. Em 1922, 6 pessoas foram brutalmente assassinadas numa fazenda isolada na Alemanha. Pistas intrigantes, estranhas ocorrências antes do crime e o mistério do assassino nunca identificado tornaram este caso um dos mais chocantes e perturbadores de sempre. Este é o enigma do massacre de Interkaifeck. Interkaifeck era uma fazenda localizada a cerca de 70 km ao norte de Munique, numa área rural remota da Baviera. O isolamento da propriedade tornou-a um alvo fácil para qualquer pessoa com intenções criminosas, especialmente porque não havia vizinhos próximos o suficiente para ouvir ou ver o que acontecia. Andreas Gruber, de 63 anos. O patriarca da família e proprietário da fazenda. Conhecido por ser severo e controlador. Era acusado de manter uma relação incestuosa com a filha Victoria. Morto com golpes na cabeça, possivelmente com uma enxada ou machado. Casilia Gruber, de 72 anos. Esposa de Andreas Gruber. Discreta e reservada, mas também tolerava a personalidade autoritária do marido. Também morta com golpes na cabeça. Victoria Gabriel, de 35 anos. Viúva desde 1914, quando o marido, Carl Gabriel, morreu na Primeira Guerra Mundial. Era uma mulher forte e trabalhadora, mas enfrentava o estigma das acusações de incesto. Era mãe de Casilia, de 7 anos, e Joseph, de 2 anos. Morreu com golpes na cabeça e sinais de estrangulamento. Casilia Gabriel, de 7 anos. Neta de Andrés e Casilia, filha de Victoria. Criança animada e cheia de vida. Mostrava sinais de luta desesperada antes de morrer. Morreu com golpes na cabeça. Puxou os próprios cabelos em desespero antes de falecer. Joseph Gabriel, de 2 anos. Neto de Andrés e Casilia, filho de Victoria. A paternidade de Joseph era questionada. Alguns acreditavam que ele era fruto da relação incestuosa entre Andrés e Victoria, enquanto outros indicavam Lawrence Schlittenbauer, o vizinho mais próximo, como o pai. Morreu com golpes na cabeça enquanto estava no berço. Maria Baumgartner, de 44 anos. Empregada doméstica. Começou a trabalhar na fazenda no mesmo dia do massacre. Substituiu outra empregada que deixou o emprego alegando que a fazenda era assombrada. Morta com golpes na cabeça enquanto estava no quarto. Os assassinatos ocorreram na noite de 31 de março de 1922. Aparentemente, as vítimas foram atraídas uma a uma para o celeiro, onde foram atacadas e mortas com uma enxada ou um machado. Maria e Joseph foram assassinados dentro da casa. A pequena Casilia parecia ter sobrevivido ao ataque inicial. Puxou os próprios cabelos, possivelmente numa tentativa desesperada de sobreviver ou pelo trauma do ataque. Não havia sinais de luta dentro da casa, indicando que as vítimas foram apanhadas de surpresa. Vizinhos estranharam o silêncio na fazenda e a ausência da família nas missas dominicais, o que levou à descoberta dos corpos. A polícia enfrentou vários desafios. A cena do crime foi contaminada por curiosos antes da chegada das autoridades. As técnicas forenses da época eram limitadas, dificultando a coleta de provas. As pegadas na neve que levavam até a fazenda e não retornavam foram um dos primeiros pontos intrigantes. O instrumento do crime, uma enxada, foi encontrado escondido na casa, o que sugeria que o assassino conhecia a propriedade. O crime não parecia ter como motivação o roubo, pois dinheiro e objetos de valor permaneceram intocados. O comportamento do assassino após o crime, alimentar os animais e preparar refeições, indicava calma e familiaridade com o local. Lawrence Schlittenbauer, o vizinho mais próximo, foi suspeito devido a disputa pela paternidade de Joseph. Seu comportamento estranho após o crime, incluindo mexer nos corpos antes da chegada da polícia. Conhecimento detalhado da fazenda, o que poderia explicar como o assassino permaneceu escondido. A teoria de que um viajante ou um criminoso de passagem cometeu os crimes ganhou força devido ao isolamento da fazenda. No entanto, a organização do crime, atrair cada vítima para o celeiro e permanecer no local após o massacre, sugere que o assassino tinha experiência ou era conhecido da família. Alguns moradores locais acreditavam que a fazenda era assombrada devido aos barulhos no sótão relatados antes do crime.
Embora improvável, essa teoria foi amplamente discutida pela imprensa na época. A brutalidade dos assassinatos indicava uma possível motivação pessoal ou emocional, sugerindo que o assassino tinha um profundo ressentimento em relação à família. Poucos dias antes dos assassinatos, Andrés Gruber notou pegadas na neve que vinham da floresta até à fazenda, mas não havia pegadas de retorno. Esta descoberta deixou Andrés desconfiado, mas ele não informou a polícia. A família começou a ouvir barulhos estranhos vindos do sótão, como passos ou algo a ser movido. Andrés inspecionou o sótão, mas não encontrou ninguém. Este evento deixou a família nervosa, mas eles continuaram com suas atividades normais. Andrés também relatou que chaves da casa desapareceram misteriosamente. Além disso, outros pequenos objetos pessoais foram movidos ou estavam em locais diferentes de onde haviam sido deixados. Um jornal que nenhum membro da família havia comprado apareceu dentro da casa. Andrés perguntou a vizinhos e conhecidos se alguém o teria deixado ali, mas ninguém assumiu responsabilidade. A empregada anterior da família Gruber deixou o emprego pouco antes dos assassinatos, alegando que a fazenda era assombrada. Ela mencionou ouvir sons estranhos e sentir uma presença perturbadora na propriedade. O massacre de Hinterkaifeck continua a ser um dos casos criminais mais estudados e debatidos da história, inspirando livros, filmes e podcasts. Em 2007, a polícia alemã reavaliou o caso com técnicas modernas, mas a falta de provas físicas e a contaminação inicial dificultaram conclusões. Apesar disso, Loris Schilittenbauer foi apontado como o suspeito mais provável, embora nunca tenha sido formalmente acusado. A fazenda foi demolida em 1923, mas o mistério persiste. Até hoje, a motivação e a identidade do assassino permanecem desconhecidas. O massacre de Hinterkaifeck é um lembrete sombrio de como o mistério pode perdurar. Quem matou a família Gruber e porquê? Terá sido um vizinho vingativo, um estranho sem rosto ou algo mais obscuro? As respostas, ao que parece, permanecerão enterradas para sempre com as vítimas. Queremos saber a sua opinião. O que acha que aconteceu em Hinterkaifeck? Partilhe as suas teorias nos comentários e não se esqueça de seguir Crimes e Mistérios para mais histórias enigmáticas. E lembrem-se, o mistério nunca dorme.